salve o amor. Eu sou a irmã Maria do Carmo Bacille, da Congregação das Irmãs Missionárias de Ação Paroquial. E estamos apresentando o livro das origens da nossa congregação. Hoje vamos tratar do capítulo 20. O capítulo 20 se intitula A Dolorosa Cruz da Responsabilidade e retrata uma fase de muito sofrimento vivido por nossa fundadora, a Madre Imaculada. Sofrimento esse que ela mesma, com muita humildade, o revela nesse capítulo. Sua vida desde a infância esteve marcada pela cruz. Muito pequena ainda, perdeu sua mãe. Depois vivia mudando de residência devido ao trabalho do pai, vivendo assim uma certa itinerância e finalmente o novo casamento de seu pai, que também lhe causou sofrimento. Mais tarde, a responsabilidade do pequeno grupo que iniciava a experiência de uma nascente congregação, a preocupação por cada situação, os preparativos, a insegurança, as carências, as críticas, as enfermidades e sua própria enfermidade. Depois, a preocupação pelas novas fundações que iam acontecendo, o desejo de ver as irmãs todas santas desde o começo e constatar as falhas que, como humanas, todas tinham. A responsabilidade por tudo isso esgotavam todas as suas energias. Certamente experimentou o apoio do Padre Fundador e de pessoas capacitadas e santas, e manteve uma grande confiança em Deus, a quem muito amava e por quem se sentia amada. Mas também é verdade que quem ama muito, sofre muito, e se alegra também, uma vez que o sofrimento e a alegria são consequências do amor. Os anos foram passando e Madre Imaculada teve que sofrer uma intensa e dolorosa purificação que se prolongaria por toda a vida. Mas, se o sol continua iluminando e dando vida lá de cima, mesmo que oculto entre as nuvens, também ela continuou entregando-se totalmente, apesar da dureza da prova. Em seus escritos, ela manifesta a preocupação de que, por haver sido superiora geral por muito tempo e, consequentemente, obedecida, se esquecesse como era obedecer. Assim, ela se expressa numa carta dirigida ao Padre Fundador no dia 23 de dezembro de 1952, pouco antes da realização do primeiro capítulo geral. Eu queria ter como único ideal a total entrega de todo o meu ser nas mãos do Senhor e o desprendimento de todas as coisas daqui de baixo. Em resumo, ser uma perfeita religiosa para chegar ao cume da santidade e arrastar para ele todas as irmãs. Quem sabe se por eu não ser o que deveria, algumas levem uma vida medíocre no serviço de Deus. Essa responsabilidade me assusta muito e o que me consola é a esperança de que o Senhor me conceda logo a graça de tirar-me a cruz do governo e me veja escondida obedecendo, que é o que verdadeiramente me atrai e me ilusiona até o extremo de acreditar que aí começarei a experimentar a alegria da vida religiosa bem vivida. Percebemos então que sem dúvida desejava deixar o governo, uma vez que haviam sido anos muito difíceis. Dentre os acontecimentos inesquecíveis desse período, está a volta da sua segunda viagem ao Brasil no dia 16 de abril de 1959. Encontrou-se com Dom Luciano, o fundador, em Madrid, e certamente falariam do Brasil, das irmãs e do capítulo geral que se aproximava. Dessa conversa se tem notícia pelo que ela mesma escreve e cataloga como o início do grande sofrimento que duraria toda a sua vida. Assim ela se expressa. O padre foi visitar-nos e falei com ele por longo tempo. Expus meu desejo de deixar de ser superiora geral
entre outras razões porque havia estado sempre mandando e não havia aprendido a obedecer. E se algumas coisas não iam tão bem como deviam, talvez fosse por minha culpa. Ele me escutava em silêncio, sem manifestar sua opinião. Quando íamos iniciar o capítulo, ele me perguntou se eu continuava pensando da mesma forma. Eu lhe disse que sim, e lhe indiquei a irmã que podia me substituir e também as conselheiras, e não houve mais diálogo. Eu não podia imaginar que isto seria o início do grande sofrimento que duraria toda a vida. No capítulo de 1959, foi eleita superiora-geral Madre Maria de Jesus. Conta-nos a história que, a partir daí, Madre Imaculada assumiu a missão de mestra de noviças. Eis suas palavras. Quando terminou o capítulo, me senti outra pessoa, cheia de dor, me parecia que tudo havia acabado para mim. A nomeação que me deram de mestra de noviças não aliviou em nada esse estado de morte. Não compreendo essa situação, uma vez que eu mesma havia pedido para deixar o cargo com tanta sinceridade. Conforme se lê em seus escritos, ela se sentia a mãe de todas as irmãs e agora já não era contada para nada e nem para ninguém. Assim ela escreve: comecei a ocupar-me do noviciado, mas o entusiasmo que eu desejava não se despertou. O fazia com muito esforço. Tudo o que me rodeava me angustiava, me sentia triste e a solidão me invadia. A autora do livro nos diz que ela entrou numa forte depressão. Contudo, Deus permitiu que ninguém percebesse e assim a purificação foi mais profunda. Tudo lhe causava uma profunda dor. Ver as irmãs entrarem e saírem sem lhe dizer nada, pois agora se referiam à nova superiora-geral. Celebração de votos e muitos detalhes em que antes ela era a referência. A atenção ao noviciado lhe exigia um enorme esforço. Então ela assim se expressa: nesta angústia e diante da dificuldade de superar esta situação e o perigo de adoecer, veio-me a ideia de que talvez no Brasil eu poderia recuperar a paz e o entusiasmo e trabalhar pela congregação. Assim sendo, ela renunciou ao cargo de mestra de noviças, decisão que foi aceita pelo governo geral, e viajou para o Brasil com mais 3 irmãs, Maria Esther, Maria Enar e Rosa Maria, que vieram para fundar uma nova comunidade na cidade de Capivari, São Paulo. Chegou em Tietê no dia 22 de dezembro de 1959. Era sua 3ª viagem ao Brasil. Esta vez para permanecer exercendo a função de delegada da superiora-geral e superiora da comunidade de Tietê. Contudo, o que essa nova missão lhe exigia, mesmo assim, tudo lhe parecia pouco diante de seus sonhos para a congregação, e sua dor continuava. E repetia em suas orações: Senhor, me pediste muito, muito, te entrego com amor, mas com o coração sangrando. Tenho 2 comparações. A de um artista que, vendo sua obra, não pode fazer nada nela. A de uma mãe de quem tiraram seus filhos. Esta situação de dor, que ela mesma não entendia por quê, durou toda a vida, pois o amor que sentia pela congregação a levava a não estar satisfeita. A força desse amor a foi levando à dolorosa experiência de tal purificação. Quis deixar a todas nós, missionárias de ação paroquial, sua humilde confissão, que será acolhida como legado sagrado, saído da profundidade de seu coração de mãe. Sem dúvida, porque a amava, o Senhor quis purificá-la até a profundidade e até o final de sua vida. Viva a vida, salve o amor.